Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como escrever a discussão de um artigo. Não obrigatoriamente a gente faz a redação de um artigo como nós estamos mostrando para vocês, como a Simone já reforçou. Não necessariamente a gente escreve material e método, depois o resultado, depois discussão, depois a gente volta lá para a introdução, né? Que é essa sequência a gente está seguindo aqui nas nossas reuniões, porque nós, na nossa vivência, nós achamos mais fácil fazer dessa forma. A discussão é uma parte um pouco mais complexa, né, de um artigo para a gente escrever, ou de um relatório de pesquisa, porque a gente precisa correlacionar os resultados que a gente obteve, explicar esses resultados, tudo baseado na literatura. Então, a gente tem um pouquinho mais de trabalho para buscar esses dados na literatura e pensar como correlacionar com os nossos resultados. Então, com os resultados mais frescos, vamos dizer assim, entre aspas, acabei de escrever os resultados, talvez seja mais fácil escrever a discussão. Eu vou mostrar para vocês um guia do que precisa ter numa discussão, não necessariamente, assim, todos os tipos de estudo vai ser desse jeito e nessa ordem, mas isso facilita vocês saberem alguns itens que podem estar contidos nessa discussão. Então, nós estamos falando sobre a redação de revisões sistemáticas e lembrando que esses temas que nós estamos vendo, de como escrever uma metodologia, um resultado, depois uma introdução e hoje a discussão, também se aplica a todos os outros tipos de estudo. Então, eu posso aplicar esses conceitos aqui, de como escrever a estrutura de uma discussão, também para artigos de pesquisa, estudos in vitro, estudos clínicos, né? Então, a gente vai vendo aí quais são os tópicos que precisam ter. O que é a discussão de um estudo, de um artigo científico? Ela vai abordar qual é o significado daqueles resultados que eu obtive. Então, se eu estou fazendo uma revisão sistemática, eu vou ter uma pergunta e os meus resultados respondem àquela pergunta. Então, vou olhar lá a metodologia e o resultado dos estudos que eu incluí, eu vou buscar responder a minha pergunta nos resultados. Só que eu preciso explicar qual é o significado daquele resultado, que impacto ele tem clínico, né? A gente está buscando, com uma revisão sistemática, evidências científicas de que uma intervenção funciona, de que um determinado contexto influencia numa determinada população. Ou, se eu estou fazendo um estudo in vitro, um artigo de pesquisa, eu vou explicar o resultado, o significado dos resultados que eu obtive naquela pesquisa. Então, se eu fiz um teste de resistência à flexão de um determinado material, eu vou falar se aquele material é resistente àquele tipo de esforço mecânico e o que isso significa, o que isso impacta. Se eu estou fazendo a flexão de um material com o qual eu obtenho uma base de prótese total, a base da prótese total precisa suportar um valor mínimo de flexão, então eu vou escrever qual é o significado daquele resultado clinicamente, vou comparar com outros estudos que fizeram a mesma coisa, então vou comparar com outros achados de pesquisas e vou colocar a minha posição como autor sobre aquele assunto. Eu vou dar também a minha opinião e vou relacionar tudo aquilo. Depois, no final, a gente faz uma síntese e coloca ali os nossos achados, a nossa posição sobre aquele assunto. Então, como é que a gente escreve lá? Primeiro parágrafo da discussão. O que eu vou escrever? A gente realça um parágrafo curto, poucas palavras, poucas frases, os achados mais importantes daquele nosso estudo ou os conhecimentos novos desvendados pela pesquisa. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou falar brevemente qual foi o meu objetivo e os principais resultados. Então, nesse momento, a gente já escreveu os resultados e vai contar no primeiro parágrafo da discussão os principais resultados. Vou dar um exemplo como se fosse a discussão de um artigo
para pesquisa, tá? Um artigo que eu fiz um estudo in vitro. Este estudo investigou, então aqui o meu objetivo está sendo citado. Este estudo investigou a influência do vanadato de prata como um agente antimicrobiano incorporado ao material odontológico tal, aí eu vou colocar o meu principal resultado. Então vamos supor que lá no meu artigo de pesquisa eu avaliei vários ensaios de resistência mecânica. Então, vou colocar bem resumido o meu principal resultado. E observou que o nanomaterial aumenta a resistência mecânica do material lá que eu avaliei. Se for um artigo de revisão sistemática, eu vou colocar brevemente o objetivo da revisão. Então, esse estudo investigou a influência da intervenção tal nesse grupo populacional. Então, se for in vitro, a gente coloca lá também, na população tal, e verificou, aí você vai colocar o seu principal achado do resultado. Nossa, mas eu tive muitos achados no resultado. Tenta resumir qual é a ideia principal, a ideia-chave do resultado. Se você tivesse que resumir seu resultado em uma frase, o mais importante dele, qual seria? Lembra sempre lá do objetivo, da pergunta, que você busca responder aquela pergunta. E tenta resumir ali em um parágrafo, em uma frase, que vai ser seu primeiro parágrafo da discussão. Então, lembrando, reforçando, né? Primeiro parágrafo da discussão, eu vou colocar o que foi o meu estudo, qual era o objetivo dele e o principal resultado que eu achei. Na próxima parte da discussão, o que a gente vai colocar? Se for um artigo de pesquisa, um estudo in vitro ou clínico que eu fiz, a gente tem uma hipótese. Então, lá na construção, delineamento do estudo, a gente tem lá, baseado no objetivo, no que eu estou avaliando, na metodologia, uma hipótese que pode ser nula ou uma hipótese alternativa. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do vanadato que a gente já colocou. Se eu incorporar vanadato de prata numa resina acrílica, eu tenho uma hipótese nula de que o vanadato não vai conferir atividade antimicrobiana a essa resina acrílica. Então, essa era a hipótese. O meu objetivo é incorporar o vanadato para que ele confira atividade antimicrobiana naquele material. Ou uma hipótese alternativa. Se eu incorporar vanadato de prata num cimento endodôntico, ele pode ou não influenciar nas características antimicrobianas desse material. Então, quando é artigo de pesquisa, seja ele in vitro, laboratorial, estudo ou em vivo, né, estudos em animais ou clínicos, a gente sempre tem uma hipótese, essa hipótese é baseada no objetivo. Quando a gente escreve a introdução, no final dessa introdução vem o objetivo, em seguida do objetivo a gente sempre escreve a hipótese nula. A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, onde a gente vai falar de escrita de introdução e objetivo. A gente sempre escreve a hipótese nula lá no artigo. Então, na discussão dos artigos de pesquisa, eu tenho que responder se a hipótese foi aceita, se ela foi parcialmente aceita ou se ela foi rejeitada. Então, se eu tinha lá uma hipótese alternativa, aí eu coloco lá. Aí o vanadato, ele realmente conferiu atividade antimicrobiana para o material onde eu incorporei ele, contra os micro-organismos tal. Daí eu vou escrever isso mesmo na discussão. A hipótese deste estudo foi aceita. Ou, se eu avaliei mais de uma coisa, eu avaliei atividade antimicrobiana e eu avaliei resistência mecânica. A atividade antimicrobiana deu certo. Ele foi antimicrobiano contra os micro-organismos que eu estou avaliando. Mas ele reduziu a resistência mecânica do material que onde eu incorporei. Aí eu vou colocar que a hipótese foi parcialmente aceita, porque um que eu estou avaliando deu certo, o outro não deu. Então, eu escrevo que a hipótese do artigo foi parcialmente aceita e explico brevemente o porquê. Ou a hipótese foi rejeitada. Então, se era uma hipótese nula. A hipótese nula deste estudo é que o vanadato de prata não confere atividade antimicrobiana ao material avaliado. Se eu escrevi dessa forma e ele confere atividade antimicrobiana, então eu vou colocar que a hipótese foi rejeitada. Então, quando
são artigos de pesquisa. Em seguida desse primeiro parágrafo, onde eu coloco o principal resultado, eu vou escrever se a hipótese foi aceita, parcialmente aceita ou rejeitada, tá? Isso é só para vocês saberem os componentes de uma discussão, ok? Depois que eu escrevi essas duas partes, o que eu vou falar na minha discussão? Eu vou comparar os resultados que eu obtive com os resultados já existentes na literatura de outros estudos. Então, eu vou colocar, vou pegar outros estudos que fizeram coisas semelhantes do que o meu, e eu vou colocar se esses estudos obtiveram o mesmo resultado que eu ou resultados discordantes. Então, eu vou pegar estudos que também avaliaram a incorporação de vanadato no mesmo material, fiz alguma coisa semelhante, ou de algum outro composto. Por exemplo, vanadato é composto por vanádio e nanopartículas de prata. Então, eu posso pegar estudos que incorporaram nanopartículas de prata no mesmo material e eu vejo se ele teve um resultado concordante ou discordante e eu tento avaliar o porquê. Nesse tentar explicar, lembrando que a gente vai colocar a referência desses estudos, a gente aponta as razões para essas divergências ou concordâncias. Por exemplo, o estudo do Silveira e colaboradores 2020 fez a mesma coisa que eu, a gente vai escrever lá, né, em forma de redação científica, não com essas palavras, mas você pode escrever que ele fez a mesma coisa que você, mas ele teve um resultado discordante porque ele usou uma metodologia diferente. Ou, vamos supor que para aquele ensaio tinha que ter um tamanho de corpo de prova padronizado nas normas ISO ou ASTM. E aí o outro estudo lá com o qual você está comparando usou um tamanho diferente da amostra, isso já influencia nos resultados. Então você pode colocar que ele usou uma metodologia diferente, um protocolo de aplicação da intervenção diferente, pode ter colocado tratamentos de forma diferente, métodos de avaliar diferente. Então, você pode ter avaliado a atividade antimicrobiana por unidades formadoras de colônia por mililitro e outra pessoa usou avaliação de atividade metabólica com kit de MTT. Então, ambos são avaliação de atividade antimicrobiana, mas um avalia uma coisa, a outra avalia outra, então são métodos de avaliação diferentes. Então, lá para os nossos artigos de pesquisa, a gente vai comparar com estudos que fizeram mais ou menos a mesma coisa e ver qual é o resultado, se ele é concordante ou discordante. E aí você cita esses estudos e tenta explicar por que o resultado é diferente do seu, por que o resultado é semelhante ao seu, tá? E quando a gente está fazendo isso para artigos de revisão sistemática, você vai pegar os resultados obtidos, é válido. Sabe os artigos que você incluiu na sua revisão? É válido dar uma lida na discussão desses artigos, porque ali você vai ter uma base para montar a discussão do seu artigo. E o que você vai fazer? Vamos supor que você dividiu o resultado por intervenções. Eu quero saber se vou citar aqui o exemplo da discussão do estudo da Helena. Ela está vendo se materiais odontológicos podem ser anticariogênicos para pacientes que passaram que tiveram câncer de cabeça e pescoço, que passaram por radiação ou quimioterapia. E aí ela dividiu os resultados dela por tipo de intervenção. Então, um estudo usou aplicação tópica de flúor e um dispositivo que libera flúor intraoral. O outro usou um dentifrício, vamos supor. Então, o que ela vai fazer? Ela incluiu alguns estudos, mas ela vai tentar achar na literatura artigos que falam sobre a atividade anticariogênica desses mesmos compostos e ver o que eles estão falando, se eles concordam com o resultado do artigo que ela incluiu. Então, a gente sempre vai buscar mais ou menos ali o mesmo composto que a gente está estudando, ou a mesma intervenção que a gente está estudando, ver estudos que fizeram coisas semelhantes, mas que eu não incluí ali no meu trabalho, e ver que se dá para eu comparar
com os estudos que eu incluí, né? Outra coisa que a gente vai fazer em seguida dessa comparação dos nossos resultados é justificar o porquê dos resultados obtidos. Então, se eu estou fazendo um estudo in vitro, então eu estou lá estudando o vanadato incorporado num cimento. E aí esse vanadato, ele teve ação antimicrobiana contra algumas bactérias que eu testei. Por que ele teve ação antimicrobiana? Eu vou escrever lá só com o meu resultado de que ele teve ação? Eu preciso explicar qual é o mecanismo de ação. Nossa, mas o mecanismo de ação do vanadato em bactérias ainda não foi estudado. Como que eu explico isso? Eu posso buscar na literatura, eu sei que o vanadato, quando ele está no meio aquoso, ele se dissocia em íons prata e vanádio. Então, eu vou buscar na literatura como os íons prata agem nas estruturas dos micro-organismos. Ele rompe a membrana. Ele incorpora num grupo tiol que tem lá nas enzimas do metabolismo bacteriano. Ele faz a lise de alguma estrutura da bactéria. Então, vou procurar na literatura, mesmo que não tenha uma explicação para o composto que eu estou avaliando, eu vou pensar, falar, tá bom, como é que esse composto age? Eu já sei que ele se dissocia em íons. Então, eu vou procurar o que os íons prata fazem, como eles agem na bactéria, para eu explicar como é que o vanadato está matando a bactéria. Eu vou procurar também o que os íons vanádio fazem. Então, como que ele mata a bactéria. Se eu tô lá, no caso, por exemplo, da Helena, que ela está estudando cariostáticos e aparece o flúor, eu vou procurar na literatura como o flúor age nos micro-organismos, desorganizando esse biofilme, ou como o flúor é incorporado na hidroxiapatita. Então, por que ele vai ter essa ação cariogênica? A gente tem que explicar o porquê das coisas. Um outro exemplo de como a gente vai explicar o porquê. Naquele exemplo que eu testei o vanadato como incorporado a um determinado material, como antimicrobiano, ou na resistência mecânica desse material, se ele influenciou na resistência mecânica, se ele aumenta a resistência ou se ele abaixa a resistência em relação àquele meu material original sem vanadato. Então, eu observei, vamos supor, que o vanadato reduziu a resistência mecânica do material que eu estou avaliando, né? Tem que explicar por que desse resultado. Se o vanadato é um composto que aglomera, em pontos de aglomeração são pontos de concentração de tensão. Então, eu vou citar estudos que falam que partículas aglomeradas reduzem a resistência. E aí eu vou escrever isso na discussão, lembrando que discussão a gente sempre cita a referência do que a gente está falando. Mas e se foi um achado, eu li vários estudos, citei os estudos, e aí eu preciso escrever lá o que eu percebi. Aí nessa parte é a sua conclusão sobre aquilo ali. Então você não precisa citar a referência. Então você cita, baseia na literatura e vem com uma conclusão sua, escrevendo aquilo ali. Aí não tem referência. Depois que a gente, primeiro parágrafo, colocou o objetivo e os principais achados, quando for o caso, colocou a hipótese nula, se foi aceita, se foi rejeitada, baseou na literatura e explicou os resultados, depois você vai apontar, todo estudo, gente, tem limitações. Quando ela quer dizer que, assim, os estudos, todo estudo ele tem limitações, não quer dizer que necessariamente a gente fez errado aquele estudo. O que acontece é que às vezes a gente testou uma parte que era possível a gente testar naquele momento. Mas se a gente testar uma outra parte, depois, será como um complemento para o estudo. Então a gente pode dizer assim, por exemplo, meu estudo ele foi super interessante porque ele encontrou resultados antimicrobianos para o vanadato, ele foi efetivo para os diferentes micro-organismos, ele manteve determinadas propriedades mecânicas. Só que nesse momento eu não pude avaliar, por exemplo, se o antimicrobiano ele é liberado
nas células, se ele promove toxicidade para essas células. Então, este pode ser uma limitação do meu estudo. Então, eu posso colocar para eles, olha, a limitação do meu estudo nesse momento foi que não pudemos, nessa fase do estudo, avaliar a liberação deste agente antimicrobiano nas células. Então, a gente ainda necessita avaliar tal situação. Então, as limitações que a gente fala pode ser em relação a isso, a uma parte do estudo que falta a gente fazer para completar o que a gente estava fazendo. Bia, pode continuar. Bom, então depois que a gente comparou, né, os nossos resultados, se baseou na literatura, foi colocando ali as nossas hipóteses, sugestões, nós vamos apontar as falhas, limitações do nosso estudo. Todo estudo vai ter limitações, né? Esse tipo de limitação pode ser no delineamento do seu estudo. Então, quando você foi planejar o seu estudo, às vezes você pode não ter feito cálculo amostral. Então, existe, a hora que da gente determinar quantos corpos de prova por grupo eu vou fazer, existe um programa, um método, onde a gente determina quantas amostras eu preciso. Você pegou lá na literatura um estudo que fez um N de 5, N é número de amostras por grupo, né? Um N de 5, e aí quando você foi ver os resultados, fazer estatística, precisava de ter mais corpos de prova por grupo, um N maior. E aí você já fez o estudo, às vezes não dá tempo de repetir, então você pode colocar isso como uma limitação do estudo. O método empregado, depois que você fez o resultado, executou o método, foi avaliar os resultados, viu que aquilo ali não estava muito legal, ou quando você foi procurar os artigos para discussão, você viu que você podia ter feito outra metodologia. Então, falhas na metodologia você pode colocar como limitação, e aí você vai colocando essas limitações e vai também baseando na literatura, citando alguns artigos, né? Algum detalhe da investigação que poderia ter sido diferente e como isso influenciou no resultado. Então, sempre a gente vai apontar as limitações do nosso estudo e também você pode apontar aspectos positivos. Ou às vezes você não encontrou uma limitação no seu estudo, mas você encontrou um aspecto positivo que você vai colocar na discussão e vai ajudar outros autores que vão ler o seu estudo a fazer aquilo ali também. Então, por exemplo, você usou o método da atividade metabólica para avaliar um kit de MTT para avaliar a atividade antimicrobiana. Você pode descrever todas as vantagens de utilizar esse método e por que ele é melhor do que outros métodos existentes na literatura. Então, você pode ir lá colocar, por exemplo, que é importante avaliar a atividade antimicrobiana também pela atividade metabólica, não só pelo método de contagens de colônia, porque o nanomaterial, o agente antimicrobiano que você está avaliando, ele pode não matar as bactérias, que é o que você vê lá na unidade formadora de colônia, mas ele pode reduzir o metabolismo dessas bactérias, que é o que a gente avalia no kit de MTT. Então, você escreve vantagens também da forma como você realizou esse estudo, vantagens dos métodos que você selecionou e vai baseando isso na literatura. Aí, ao final da sua discussão, você precisa fazer uma síntese de tudo aquilo ali que você escreveu e interpretar os seus achados. Essa é a hora que a gente fala que a gente vai vender o nosso peixe, né? Você vai contar quais são os impactos dos seus resultados, quais são as contribuições clínicas, ainda que eu esteja fazendo um estudo in vitro, isso tem que ter aplicabilidade clínica, senão não tem sentido de eu fazer. Então, você vai colocar a contribuição clínica, por exemplo, a adição do vanadato na resina acrílica para a base de prótese. Nós vimos que esse composto pode reduzir a atividade metabólica de Streptococcus mutans, de Cândida, que são micro-organismos causadores da estomatite protética, que é uma doença local. Então, você vai colocar lá a contribuição clínica
aplicando, pensando lá no paciente. Ou você fez uma revisão sistemática, você vai colocar a contribuição dessa sua revisão sistemática. Porque a gente faz uma revisão sistemática para a gente ter evidência científica de que aquela intervenção funciona, de que aquela intervenção dá resultados para eu aplicar no paciente. Então, você fez uma revisão sistemática, se dentifrícios com mais de 1000 ppm de flúor faz mesmo diferença na ação anticariogênica do que dentifrícios com menos de 900. Vamos supor. Então, você vai falar a evidência daquilo, né? Então, aplicar flúor tópico em determinada população, que é a lá que você escolheu para sua revisão sistemática, tem ação anticariogênica. Você vai contar mesmo o resumão dos seus resultados e vender o seu peixe, colocar contribuição clínica, contribuição social. E também é muito importante que a gente coloque sugestões de estudos futuros. Então, eu estou fazendo uma revisão sistemática onde eu queria avaliar a condição eletrostática da superfície para adesão de micro-organismos. Aí, na hora de incluir estudos, eu só achei estudos que avaliaram a energia livre de superfície e a molhabilidade, que também vão influenciar, né? Mas eu não achei estudos que avaliassem eletrostaticamente essa superfície, ou potencial zeta, que é um método aí de avaliação de condição eletrostática. Então, eu posso sugerir. Na literatura, faltam estudos sobre isso e isso que seriam interessantes para a gente saber o que a gente está procurando. Então, e nos seus também estudos de pesquisa, no seu artigo de pesquisa, você também vai sugerir estudos que faltam, metodologias que faltam para avaliar uma determinada condição que a gente ainda não tem a resposta. Então, sempre sugerir ideias de estudos futuros, tá? E aí, depois que a gente escreve a discussão, nós precisamos colocar a conclusão do nosso estudo. Alguns periódicos pedem que a conclusão seja colocada ao final da discussão, sem ser um tópico separado, e outros periódicos já pedem que a gente faça um tópico separado para conclusão. Independente do que o periódico pedir, né, que a gente vai adequar as normas, a conclusão, ela precisa ser em função do objetivo. Então, você vai ver lá o que você escreveu como objetivo do seu estudo, e a conclusão precisa responder aquele objetivo. E outro ponto importante, na discussão e na conclusão, a gente não vai escrever nada novo. Os nossos achados, as coisas novas que respondem àquela lacuna na literatura, por isso que a gente está fazendo esse estudo, a gente coloca nos resultados. Discussão, a gente só está discutindo mesmo aqueles resultados, comparando com outros achados e tentando explicar o porquê daquilo. E a conclusão, a gente vai olhar o objetivo. Então, se o meu objetivo foi incorporar o agente antimicrobiano vanadato de prata no cimento endodôntico para conferir atividade antimicrobiana contra os micro-organismos tal, o meu objetivo era esse, na conclusão eu preciso colocar o vanadato de prata realmente tem ação antimicrobiana ou teve ação antimicrobiana contra os micro-organismos tal. Então, a conclusão é baseada no objetivo. A gente não pode colocar nada novo, nenhum achado novo que a gente já não tenha citado anteriormente. O intuito nosso aqui é só apontar itens importantes para a gente seguir um passo a passo na discussão. E depois, ao final, colocar a nossa conclusão. Vocês têm alguma? Isso mesmo. Então, até a próxima. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, boa semana, bom trabalho e qualquer coisa nos escreva. Tchau para todos.